Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha sobre biologia celular e anatomia vegetal, continuando a falar sobre o núcleo. Hoje nós iniciamos o conteúdo de divisão celular. Nós vamos dividir o conteúdo de divisão celular em 3 aulas. Esta primeira aula eu vou falar sobre o ciclo celular de uma forma bem geral. Na sequência, nós falaremos sobre mitose e depois sobre meiose, tá certo? Prestem bastante atenção, façam os exercícios propostos, assistam a aula inteira para que vocês consigam entender bem o nosso conteúdo. Vamos lá? Vamos começar então falando sobre o ciclo celular. Eu trago aqui a definição do que é esse ciclo celular. Na verdade, o ciclo celular é um processo de formação de novas células que obedece a um padrão cíclico nas células eucariontes. Ele inicia com um crescimento da célula e culmina com a divisão dessas células em 2 ou 4 células filhas. Então, todo este processo de crescimento e divisão da célula a gente chama no conjunto de ciclo celular. O ciclo celular ele tem várias etapas. Nós vamos falar das primeiras delas hoje, que são etapas de crescimento e divisão. A etapa de crescimento, aquela compreendida entre 2 divisões celulares, é chamada intérfase ou interfase, porque ela está entre 2 fases de divisão celular. E a divisão celular propriamente dita, pela qual se originam 2 células filhas no caso da mitose, e é caracterizada pela divisão do núcleo, que é chamada de cariocinese, cinese, divisão, cário, núcleo, e do citoplasma, que a gente até comentou naquela primeira aula de diferenças entre célula animal e vegetal, que é a citocinese. Nós vamos voltar a falar sobre isso na próxima aula. Esse aqui, então, é um desenho esquemático do ciclo celular. Eu vou começar aqui de baixo, estão vendo o mouse? Ele está começando no início do que a gente chama de intérfase. Ó. Toda essa fase longa aqui, ó, essa alça longa, é a intérfase, ou seja, a célula fica muito mais tempo em intérfase do que na divisão, no caso aqui da mitose propriamente dita. A intérfase vai ser dividida em 3 fases. Essa primeira aqui, chamada de G1, aqui a fase S e aqui a fase G2. Então, quando a célula chega aqui na fase G2, observem, ela já está grande o suficiente e com conteúdo suficiente para passar pelo processo e se dividir em 2 outras células. Comparem aqui, essa célula que entrou aqui na intérfase, ela está menor do que a que saiu. Então, o processo de intérfase é um processo de crescimento celular, do tamanho da célula, beleza? E aqui a mitose, ela já está trazendo para vocês as 4 fases que a gente vai conhecer bem na próxima aula sobre mitose, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ainda que a mitose seja a etapa mais espetacular, que é a etapa em que a célula vai sofrer vários processos, é na intérfase que ocorre a duplicação dos componentes da célula. Então nós vamos dividir aqui, eu vou trazer a explicação para vocês das fases da intérfase que eu mostrei na figura anterior. Começando pela fase G1. Na fase G1, a célula vai dar reinício ao processo de síntese de RNA e de proteínas. Por quê? Ela precisa sintetizar proteínas para crescer, para produzir os seus componentes. Pensem comigo. Ela vai ter que duplicar todo o conteúdo celular num determinado momento. Ela vai ter que duplicar todas as organelas, o citoesqueleto. Então, para se preparar para esse processo de duplicação, ela reinicia nessa fase G1 o processo de síntese de RNA e de proteínas. E aí ela entra na fase S, S de síntese. Por quê? Porque é nessa fase que ocorre a duplicação e a síntese do DNA. Veja bem,
Para a célula se dividir em duas, ela vai precisar ter a quantidade de DNA suficiente para cada uma das células filhas, certo? Então, se a gente pensar bem, essa fase S, a fase de síntese, é fundamental para que ocorra a divisão celular. Então, primeiro, a célula se organiza na fase G1, se prepara, produz proteínas, e aí na fase S ela duplica o DNA. O que fica faltando para a fase G2? Ela vai fazer todos os preparativos necessários para a próxima mitose. Um pequeno detalhe aqui, o G vem do inglês gap, gap de intervalo, ok? Observação, algumas células, elas param em um determinado momento da vida delas de se dividir. Nos vegetais a gente vai ter isso com as células de xilema, quando elas começam a passar pelo processo de formação de parede secundária, por exemplo, elas vão parar de se dividir. Então elas ficam numa fase chamada G0. Elas terminam a divisão celular e elas começam a sofrer o processo de amadurecimento, cessam a divisão celular e no final do processo elas acabam morrendo, beleza? Aqui eu trago uma outra imagem em que eu coloco novamente o ciclo, aqui usando já como exemplo uma célulazinha vegetal, vejam o desenho da parede celular. Então aqui está novamente em menor escala a divisão propriamente dita, que é a mitose, a fase chamada aqui de fase M. Então a célula vai se dividir, isso aqui a gente vai ver na próxima aula. A G1, a célula duplica seu tamanho, aumenta a quantidade de organelas, enzimas e outras moléculas. Aqui tem um ponto de checagem de G1 que a célula vai fazer. Ela vai verificar se está tudo duplicado certinho e aí ela entra na fase S, que é a fase de síntese de DNA, ocorre a replicação do DNA, a duplicação do DNA, e aí a gente vai ter exatamente o dobro do conteúdo de material genético da célula. Face aqui a fase G2, as estruturas necessárias para a divisão celular começam a ser produzidas, e aí a gente tem um ponto de checagem, na hora que tiver tudo pronto, a célula entra na divisão celular. Então eu vou concluir esta aula aqui com esse gráfico, que é muito, muito importante para vocês entenderem o processo. Percebam, o gráfico aqui ele tem neste eixo o teor de DNA de uma célula. Aqui a gente tem duas quantidades do DNA. Uma célula diploide normal, uma célula de qualquer tecido que é chamada célula diploide, ela tem duas quantidades de DNA, uma que é proveniente da célula do pai e uma da célula da mãe. Então aqui, no período de intérfase, na fase G1, a quantidade de DNA vai permanecer a mesma, concordam? Essa quantidade de DNA ela vai sofrer uma duplicação aqui na fase S da intérfase. Então percebam, aqui esse aumento aqui, ó, ele vai dobrar a quantidade de DNA na célula. Então aqui a gente tem a fase S. Na fase G2 a célula já vai estar com todo o conteúdo de DNA duplicado e aí a célula vai entrar na mitose propriamente dita. Na mitose ela vai passar por fases de prófase, metáfase e anáfase, e na telófase ela vai sofrer a divisão dessa quantidade de DNA para que cada parte do DNA vá para uma célula filha. E aí, depois da telófase, e iniciando novamente a intérfase aqui, cada célula vai ter o dobro da quantidade de DNA, 2 vezes a quantidade de DNA, que é o normal. Então prestem bastante atenção nesse gráfico, estudem, entendam, desenhem ele no papel, para que vocês compreendam esse conteúdo de DNA variável na célula ao longo do tempo. Beleza, gente? Por enquanto é isso. A gente se vê na próxima aula, falando então da mitose. Até lá!